Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Meu querido irmão e irmã, reunidos estamos aqui na casa do Senhor nosso Deus, para celebrarmos a nossa Páscoa semanal. Aqui nós somos abastecidos da graça. O Cristo que se faz presente no meio de nós e partilha conosco da graça eficaz da palavra de Deus. Palavra que norteia, nos orienta no caminho do bem e, portanto, da feliz salvação. E ainda, Ele mesmo se entrega a nós como alimento de eternidade na Eucaristia. As leituras que hoje ouvimos, especialmente a primeira e o Santo Evangelho, trazem para nós a realidade de Deus que sacia a fome do seu povo. Na primeira leitura, nós vemos o profeta de Deus, Eliseu, receber de um homem que veio de Baal Salisa os pães feitos a partir dos primeiros frutos do seu campo. Como quem vai devolver ao Senhor Deus os frutos das primícias do trabalho, como quem hoje devolve ao Senhor o seu dízimo. E ele entrega para Eliseu, homem de Deus. Naquele tempo de grande carestia, Eliseu, ao receber estes pães, 20, e diante de uma pequena multidão, 100 pessoas, ele não fica indiferente àqueles que estão ali famintos. Recebendo estes pães daquele homem, ele propõe ofertá-los àqueles que estão ali. Mas este mesmo homem que entrega os pães, que é generoso para com o profeta, levanta uma questão muito prática. Como que nós iremos alimentar 100 pessoas com apenas 20 pães? E Eliseu, como quem é de Deus, dá um puxão de orelha naquele homem e faz com que ele reflita sobre o agir de Deus. Ele pergunta para Eliseu: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? E o profeta diz a ele assim: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. E aquelas pessoas tomam deste pão que é partilhado. Nós vemos um paralelismo desta passagem bíblica da primeira leitura com o Santo Evangelho hoje proferido, onde o Cristo vê aquela multidão se aproximando e ele pergunta para Filipe: como nós vamos fazer para dar de comer para essas pessoas? Filipe, como quem calcula tudo matematicamente falando, enfim, ele vê que isso é praticamente impossível. Senhor, é impossível. O dinheiro que nós temos aqui não dá para alimentar quase que ninguém dessa multidão. Cristo faz isso para provar Filipe na fé. Como quem diz assim: você está comigo há tanto tempo e ainda não me conhece. O Senhor, a partir daquilo que é entregue a ele, André, irmão de Pedro, apresenta um pequeno menino com poucos peixes e pães, 5 pães e 2 peixinhos. A partir daquele pouco que é entregue para Jesus, para Deus, o milagre da multiplicação acontece. O Senhor não tem dúvidas que vai alimentar aquela multidão porque Ele tem compaixão. E é interessante notar que Ele não faz o milagre a partir do nada. Poderia fazê-lo? Sim, é Deus. Mas Ele quis contar com a generosidade, com a partilha do pouco que eles tinham ali. Foi aquele menininho que apresentou um pouquinho. E a partir dali Cristo fez o milagre da abundância da graça de Deus para que todos pudessem ser saciados, pudessem comer. E é interessante que o Evangelho conclui dizendo que sobraram 12 cestos cheios de pães.
O número 12 na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, sinaliza para o número das tribos, todo o povo de Deus do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os 12 apóstolos, o novo povo de Deus. Ou seja, este evangelho que nós hoje ouvimos, amados irmãos e irmãs, aponta para a nossa missão, nós que somos o novo povo de Deus. O Senhor faz o milagre acontecer a partir do pouco que lhe é entregue. Muitas vezes, nós pedimos, suplicamos, queremos o milagre de Deus, mas não movemos uma palha sequer. Cruzamos os braços, ficamos indiferentes. E ainda falamos contra o Senhor quando não acontece aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não, não é assim. Nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, Senhor, e a vontade dele para nós é que vivamos como filhos da luz, irmãos, e sejamos capazes de também partilhar daquilo que temos, mesmo que pouco, é no pouco entregue e partilhado com fé que o muito da graça de Deus acontece. Grande ensinamento do Evangelho de hoje. Jesus tem compaixão, não deixa aquela multidão sair dali indiferente, mesmo diante da escusa de Filipe. Muitas vezes nós nos comportamos como Filipe. Estamos vivendo uma vida de fé, sabemos o que é preciso ser feito, mas não confiamos em Deus. Ficamos racionalizando tudo, colocando barreiras, dificuldades, e não nos movimentamos na direção do seguimento de Cristo Jesus. Daí, esta palavra que, em primeiro lugar, nos convoca à conversão, à mudança de mentalidade. Ah, por que há fome no mundo? Será que é vontade de Deus, Padre? Não. Deus não quer que os seus filhos passem fome. O Evangelho clarifica isso de uma forma muito explícita. Se a gente olha, por exemplo, faz uma pesquisa rápida na internet, no Google, coloca lá assim: fome e desperdício de comida. Segundo as pesquisas mais recentes, enquanto diariamente 780 milhões de pessoas passam fome no mundo, em todos os continentes, 1 bilhão de refeições são jogadas fora, desperdício. Ou seja, tem mais comida sendo jogada fora no mundo do que gente passando fome. O que está errado aí então? Será que a culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Nós não partilhamos. Nós não estendemos a mão. Nós não oferecemos. Somos práticos na hora de descartar, jogar fora. E Cristo fala contra isso, hein? O que sobrou não foi jogado fora, foi guardado nos cestos, para que depois outros pudessem comer. E nós desperdiçamos comida, enfim, vivemos um consumismo desenfreado. E na indiferença, culpamos os problemas que vemos, colocamos na conta de Deus. Não é de Deus, é nossa culpa. Somos nós, hoje, os Filipes e os Andrés, que não querem agir para socorrer, para partilhar, para ofertar. Ai, Padre, mas eu tenho tão pouco. Do pouco Deus fez o muito acontecer. Ele fala para os seus: dai-lhes vós mesmos de comer. Cristo nos ensina. Se nele confiamos, nós iremos agir com solidariedade, com a caridade divina. Ah, se todos se abrissem à palavra do Senhor nosso Deus e se deixassem tocar por esta graça, o mundo seria muito diferente, muito diferente. Então hoje nós pedimos ao Senhor nosso Deus a graça de sermos, em primeiro lugar, tocados por Jesus para sermos solidários com os irmãos e irmãs, mas também o Evangelho que manifesta esta fome imediata do pão material, ele indica, aponta para uma realidade muito maior. De repente você tem pão na sua casa, na sua mesa, mas te falta
um pão ainda mais importante. De repente a sua fome maior é pelo sentido, pela presença daquele que é o totalmente outro na nossa vida, aquele que é a luz verdadeira e sublime, o amor que nós tanto precisamos, tantas carências, tantas dificuldades, tantos problemas. Se nós nos abríssemos para esta fonte que sacia a nossa sede, para este alimento que é o Cristo, a nossa vida seria diferente, transformada. O Evangelho de hoje, no capítulo 6 de São João, vai indicando que é Jesus que realiza o milagre da partilha e oferece o pão, como quem se dá, como quem se entrega. Ele será o pão da vida. Não chegamos lá ainda no Evangelho de São João, mas ele vai se entregar como o pão da vida. Além de se dar na cruz para nos salvar, ele vai se ofertar como pão de eternidade. Eucaristia! Eucaristia! As pessoas, quando veem o Senhor fazendo aquele milagre, reconhecem nele um grande profeta. Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas veem no Senhor apenas um profeta e, de forma equivocada, querem fazê-lo rei. Jesus não quer isso. Ele sai de perto. Não quero mexer com isso, não quero ser rei de nada. Desse mundo, não. O meu reino não é daqui. Veio nele um profeta, mas ele é muito mais do que um profeta. Se a gente pega um paralelo com a primeira leitura, por exemplo, profeta que recebe ali as primícias daquele homem de Baal Salisa, Eliseu, profeta de Deus, ele tem 20 pães para dar de comer a 100 pessoas. Ele partilha. Agora Jesus supera em muito todos os profetas que o precederam. 5 pães, 2 peixes para 5.000 homens. Vejam só a desproporção. Como Cristo é muito maior, porque Deus presente no meio de nós. Então peçamos hoje ao Senhor nosso Deus que Ele venha saciar a nossa sede, a nossa fome mais profunda. Que nós possamos corresponder a tanto amor, a tanta graça que Ele nos concede, vivendo como nos ensina São Paulo na carta aos Efésios hoje proferida, vivendo de acordo com a vocação que nós recebemos. E aí ele vai trazendo algumas características da vocação de um filho de Deus. Basta contemplarmos Jesus. Ele fala assim: humildade, mansidão, paciência, amor, suportai-vos uns aos outros, ou seja, seja suporte na vida do outro. Como aquele menininho do Evangelho foi ao confiar o que ele tinha para Jesus, e a partir dali o muito de Deus aconteceu. Num pouco de cada um de nós, o muito de Deus acontece. Creiamos nesta verdade, meus irmãos e irmãs, e ensina o apóstolo São Paulo: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Humildade, repetindo, humildade, mansidão, paciência, amor, unidade e paz. Que o Senhor, nosso amado e bom Deus, venha ao nosso encontro para nos permitir experimentar do seu corpo e sangue, que é alimento de eternidade para nós, que nos recorda a nossa vocação e que nos convoca para vivermos de acordo com ela, na direção do céu, onde, quando formos recebidos por Deus, iremos participar da festa, do banquete, onde nada faltará aos filhos de Deus, e onde não haverá mais dor nem sofrimento. É para lá que nós caminhamos, mas não podemos ser indiferentes enquanto peregrinos. Não podemos pensar só em nós, mas olhar também para o outro, estender a mão, ser generoso, praticar a caridade, que é um sinal, a marca principal do Senhor nosso Deus, que é amor. Então, meu amado irmão e irmã, que na sua vida você possa receber sempre de Deus a bênção que você necessita,
que você possa por Ele ser saciado sempre. Buscai o Senhor nosso Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Não tenha medo de vir ao encontro do Senhor em sua casa, de aqui ser abastecido em cada Santa Missa pelo pão da palavra e da divina Eucaristia. Assim nós seremos sustentados para enfrentar as dificuldades, as tormentas, as tempestades do nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.